Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. Rapaz, professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar que Raquel Lira está buscando soluções para evitar uma crise com a Alep por causa das emendas impositivas. E João Campos nomeou para a Secretaria Executiva de Infraestrutura do Recife Vinícius Castelo do PT, o candidato derrotado lá de Olinda. Candidato a prefeito, meu amigo, nessas últimas eleições. Sabe quem vai falar sobre isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ao que parece, a governadora Raquel Lira não quer briga com a Alep. Isso porque vem se desenhando uma crise, né, em torno da questão das emendas impositivas. E como o nome já diz, emendas impositivas são aquelas as quais o Poder Executivo tem que enviar o dinheiro para os deputados que, enfim, enviam essas emendas para os municípios, para entidades, para as ações em geral. E aí é o seguinte, eram para ser pagos em Pernambuco 188 milhões de reais e foram pagos 43 milhões de reais das emendas. Só que essa ausência de pagamento gerou uma crise muito grande, porque as emendas, em tese, deveriam ser entregues, enviadas até o último dia do ano passado. Como não foram, os deputados já se reuniram e fizeram reunião e reclamaram, criticaram a postura do governo, que alegou que o problema estava na burocracia. Em algumas dessas emendas faltavam documentos ou, enfim, algum entrave burocrático. Mas os deputados não gostaram disso, né, e fizeram uma reunião, 30 deles assinaram um pedido protocolado junto ao Tribunal de Contas do Estado para que o tribunal dê uma olhada nessa situação toda. E aí é o seguinte, esse pedido de informação, né, enviado também ao TCE para o governo do Estado, ele tem um prazo de 30 dias. Só que ao mesmo tempo que por um lado é ruim, por outro não é tão ruim assim. Esses 30 dias é um tempo político importante para a governadora. Por quê? Porque a Alep vai voltar em fevereiro para o tempo normal. É bom lembrar que a Alep hoje está de recesso. E aí, esses 30 dias dão tempo à governadora para costurar algumas soluções. Primeira coisa que ela fez foi dar declarações de que realmente ia tentar agilizar essa questão. Primeiro que ela colocou esse problema vindo da Alep nas mãos do Túlio Vilaça, que é o secretário da Casa Civil, e também do Wilson de Paula, que é o secretário da Fazenda. Os dois estão encarregados de analisar na lupa o que houve mesmo com essas emendas, como é que pode aí destravar, né? Eles podem destravar esses processos burocráticos e, claro, né, fazer aí, conceder os pagamentos. Ao mesmo tempo, ela fez gestos juntos ao Álvaro Porto, o presidente da casa, justamente para apaziguar. E sabe por quê? Porque no ano passado, apesar de alguns entraves no primeiro ano, que foram mais claros, no ano passado, em geral, a governadora não sofreu muito na casa, não. Ela conseguiu aprovar 59 dos 64 projetos que mandou, e aí eu ainda nem incluí a lei orçamentária, enfim. Por exemplo, a lei orçamentária foi aprovada por unanimidade, o que quer dizer que a governadora não teve uma vida difícil na casa, né? Apesar de Álvaro Porto, né, ser do mesmo partido, mas a gente sabe que claramente ele está politicamente afastado dela. As relações de Raquel com a casa não foram tão difíceis assim como poderiam ter sido em outras circunstâncias. Só que 2025 é um ano muito, muito tenso para o governo. Por quê? Porque qualquer problema, qualquer entrave pode dificultar a passagem de projetos, de legislações que deveriam ser aprovadas e, consequentemente, atrasar planos do governo, e em 2026 esses planos podem não ter tempo de ser executados. Sabe por quê? Porque em 2026, por ser um ano eleitoral, a governadora não pode inaugurar obras depois de um certo prazo. Tem um calendário eleitoral que começa a correr, prazos de desincompatibilização, enfim, é um ano diferente. Então, 2025 precisa correr tudo bem para o governo, para que ele possa aí entrar em 2026, né, com tranquilidade junto à opinião pública. Por isso mesmo, né, é preciso cuidar das articulações políticas, e ao que parece, a governadora está
querendo fazer isso para justamente evitar possíveis entraves. Bem, se as emendas forem destravadas, é um caminho, mas aí a conferir. Saindo da questão estadual, mas ainda continuando em articulação política, a gente vem para uma outra situação, a situação municipal, mas não aqui em Caruaru não, ainda em Recife. É que o João Campos, prefeito de Recife, ele escalou para o seu secretariado o Vinícius Castelo. Mas vejam só, o Vinícius Castelo não vai ser secretário do Recife diretamente, vai ser um secretário executivo, justamente na pasta do Vitor Marques. Vitor Marques é o vice-prefeito da cidade, é do PCdoB, e o Vinícius Castelo, para quem não lembra, é o candidato do PT que foi derrotado no segundo turno por pouco 5% aí de votos para a Mirella, né, candidata do prefeito Lupécio na época. Então, o Vinícius Castelo quase chegou, né, foi ao segundo turno, quase venceu a eleição, e agora o João Campos coloca ele, né, na Secretaria de Infraestrutura, que é o seguinte, é uma secretaria que pode ajudar muito o Vitor Marques, tanto que isso é estratégico para João Campos, né, para dar visibilidade ao seu vice, mas coloca o Vinícius Castelo, que é um nome novo do PT, aliás, o nome mais novo do PT em termos, né, de capacidade eleitoral, mesmo tendo sido derrotado. E aí o João já coloca ele no seu time, mostrando que tem ali o PT do Recife, da região metropolitana, muito mais próximo dele do que o resto do PT estadual, né? Por exemplo, João Paulo Lima, nem pensar. Mas João Campos está investindo aí no time do PT, ou pelo menos em alguns grandes nomes aí do partido, justamente para que 2026, que é logo ali, esse partido esteja com ele. Mas se vai ficar ou não, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser.